Olá, gente querida! Hoje é sábado, estamos concluindo a primeira semana do Advento. Hoje é dia 3 de dezembro e a igreja celebra a memória de São Francisco Xavier, missionário, patrono das missões. É com muita alegria, então, que nós nos reunimos para celebrar a memória de São Francisco Xavier e meditar juntos a santa palavra do Evangelho. Eu agradeço a você por sua honrosa companhia todos os dias no canal do YouTube ou por meio da Rádio Maria ou ainda por meio dos podcasts. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus 9, versículo 35, até o capítulo 10, versículo 1, e também os versículos 6 a 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, os capítulos 8 e 9 do Evangelho de Mateus preparam o discurso missionário que está no capítulo 10. O Evangelho de Mateus é escrito para cristãos que provêm do judaísmo, provavelmente da Síria. A perspectiva, portanto, é muito mais judaica. É por isso que encontramos Jesus ensinando nas sinagogas e, sobretudo, a ordem aos discípulos de irem, em primeiro lugar, às ovelhas perdidas da casa de Israel. O texto de hoje começa com um sumário, um resumo da atividade missionária de Jesus. Ali se diz 3 coisas: que Jesus percorria cidades e povoados. Segundo, que ele pregava a palavra de Deus e ensinava. E terceiro, que ele curava todo tipo de doença e enfermidade. Percorrer, ensinar, curar. Aí está uma síntese da atividade missionária de Jesus. Depois, Jesus envia os seus próprios discípulos em missão.
Jesus é o primeiro apóstolo, isto é, o primeiro missionário. É por isso que a igreja também é apostólica. É um modo de dizer que todo discípulo de Jesus, de algum modo, participa da alegria da sua mesma missão. A missão é única. O Pai envia o seu Filho como missionário. O Filho, Jesus Cristo, envia a igreja, envia os seus discípulos, envia a nós. Essa é a nossa identidade. A história da igreja é uma história de missão. A nossa vocação de filho se realiza plenamente na missão entre os irmãos e irmãs. Há, contudo, 4 aspectos da leitura de hoje que eu gostaria de destacar para a nossa meditação. Primeiro, a atitude de Jesus. Jesus se compadece da multidão que está cansada e abatida como ovelhas que não têm pastor. Os líderes políticos e religiosos de Israel não foram capazes de cuidar do seu povo. O verbo grego, já repeti muitas vezes aqui no canal, é muito conhecido e belo. Splanchnisomai. É a tradução de uma palavra hebraica que tem a ver com o útero materno. Rachamim. Rachamim significa entranhas, a parte mais íntima, mais interior. Tem a ver com o intestino, com o útero, o mais profundo do interior do ser humano. Tem a mesma intensidade do sentimento de uma mãe diante do seu filho. Jesus se revolve em seu interior com compaixão e ele age movido por essa profunda energia que vem de dentro, do interior do seu coração. Um segundo elemento importante no texto do Evangelho de hoje é o binômio palavra e ação libertadora. É bonito perceber como Jesus prega a alegre e esperançosa notícia do reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele realiza sinais, prodígios libertadores, curas, exorcismos, ressurreições. Sua palavra é uma palavra que é dita com autoridade. É uma palavra evento. É palavra que se realiza. É uma palavra performativa, podemos assim dizer. Palavra e evento, palavra e acontecimento caminham juntos. Terceiro elemento importante para a nossa meditação e para a nossa oração. De graça, dai. A gratuidade da missão, a entrega, a oblação do missionário é uma das características dos discípulos e discípulas de Jesus. Recebe e oferece o dom. Essa é a vida da Santíssima Trindade. O Pai e o Filho se doam. E o seu dom maior é o Espírito Santo. O missionário, dando aquilo que recebeu, entra em sintonia com a Santíssima Trindade, que é dom. E, finalmente, eu gostaria de lembrar um quarto elemento. A messe é grande. Jesus tem consciência não somente que na Galileia o trabalho missionário é imenso,
que há necessidade de braços generosos para a missão. Jesus também tem consciência de que o Evangelho precisa se espalhar pelo mundo afora, pelo mundo todo. Ainda há milhões de pessoas que não tiveram contato com a mensagem libertadora de Jesus. Nós, como igreja, somos responsáveis por isso, por continuarmos a mesma missão de Cristo. Um abraço a você, fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.